fazer uma gravação dessa parte inicial e eu vou fazer, então, a leitura aqui formal da nossa ata, né? E aqui, então, vamos lá. Honrados com a presença das senhoras e dos senhores, o programa de pós-graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem a satisfação de abrir os trabalhos da 24ª apresentação de defesa de dissertação do ano 2023. A mestranda Patrícia Ferreira da Silva iniciou o curso de mestrado na área de cognição humana em março de 2021. Nesta sessão, Patrícia apresentará e defenderá a sua dissertação intitulada Envelhecimento Saudável e Patológico, papel dos fatores de reserva cognitiva, com o objetivo de satisfazer o último requisito para obtenção do grau de mestra em psicologia. A avaliação ficará no cargo do orientador, eu, Christian Christen, e membros da comissão de avaliação. A professora doutora Laís Bertola de Moura Ricardo, da Unifesp, que participará por parecer, e a professora doutora Rochelle Paz Fonseca, da UFMG, que fará a arguição oral, após a apresentação. Patrícia, então, agora eu vou desligar o meu microfone, vou ficar aqui monitorando, né, as entradas, e aí tu fazes a tua apresentação, tu compartilha a telas e segue, a tela segue contigo, tá? Todos me escutam bem? Tá, gente, então vamos começar. Primeiro, estou muito honrada com a presença de vocês aqui, todos que estão aqui são pessoas muito especiais para mim. Então, o título da minha defesa de mestrado, Envelhecimento Saudável e Patológico, papel dos fatores de reserva cognitiva, com a orientação oficial do Christian e a coorientação da Renata. Tá passando? Passou, né? Tá. Eu quero fazer um agradecimento especial para a Rochelle, que me orientou durante toda a minha carreira acadêmica, desde iniciação científica até há pouco tempo atrás, né, Rô? Então, eu quero fazer um agradecimento especial para ti antes de começar a apresentação formal, tá? Então, esse trabalho de mestrado, ele faz parte de toda uma trajetória acadêmica que eu fiz no grupo de Neuropsicologia Experimental Escolar e Clínica da PUC, em que eu estive vinculada aos projetos de envelhecimento. Então, ambos aprovados pelo Comitê de Ética da PUC e que deu fruto desses estudos que eu vou apresentar para vocês. Uma pergunta disparadora para a gente começar a apresentação é: será que os hábitos adquiridos ao longo da vida interferem no envelhecimento humano? Isso é uma questão que vai nos nortear durante toda essa apresentação. E para responder essa pergunta, por que o foco em envelhecimento é tão importante? A partir do momento que a gente vê esse gráfico, que tem dados estatísticos de 2012 e de 2021, que mostra a curva do crescimento das faixas etárias, então, o quanto que a gente tem visto um fenômeno que, ao invés de ser como era antes, em que tinham mais pessoas com menos de 30 anos representando maior parte da população brasileira, atualmente a gente está indo para um outro desenvolvimento em que os idosos, a partir dos 60 anos, são pessoas que estão crescendo muito na população. E isso não só no Brasil, como no mundo. E isso, então, faz com que a gente olhe para isso com um olhar muito atento, porque aí a gente tem que se preocupar com uma série de doenças. No foco aqui que a gente tem as doenças neurodegenerativas, em que a gente que a gente tem percebido um aumento muito importante, que a gente vai ver daqui a pouco. A demência no Brasil e no mundo, ela tem, assim como os dados de estimativa de idosos, ela também está crescendo muito. Então, em 2020, tinham 50 milhões de idosos com demência, vivendo com demência no mundo. E no Brasil, em 2020 também, os dados eram de 2 milhões de pessoas com demência.
A estimativa é que em 2050 esse número triplique, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, isso é um motivo fundamental para que a gente precise se debruçar sobre o conhecimento do envelhecimento e o conhecimento das demências. Falando um pouco do envelhecimento, o que a gente espera para o envelhecimento saudável, até um declínio na cognição para uma doença neurodegenerativa, uma demência, ou o foco, né, que por ser uma das demências mais prevalentes, a doença de Alzheimer. Então, no envelhecimento saudável, a gente tem uma cognição com pouquíssimo prejuízo cognitivo, e são prejuízos que eles são sutis, são esperados dentro do envelhecimento, mas eles não impactam de maneira alguma a funcionalidade. O idoso segue funcional, segue fazendo as suas atividades, então é um envelhecimento que a gente considera como um envelhecimento saudável. Adiante, nesse contínuo, a gente tem o comprometimento cognitivo leve, que por muitos autores é considerado um estágio pré-demência, onde existe um declínio cognitivo percebido pelo idoso ou pelo familiar, e a gente consegue comprovar isso a partir dos testes neuropsicológicos que a gente aplica na clínica. E mais além, a gente tem a doença de Alzheimer, ou uma demência, um outro tipo de demência, mas a gente vai focar na doença de Alzheimer, como eu disse, por ela ser mais prevalente. O declínio cognitivo leve, ele não tem um prejuízo na funcionalidade. A pessoa consegue ser ativa mesmo com esses prejuízos cognitivos. Quando a gente chega no estágio demencial de uma doença de Alzheimer, existe, então, um declínio da funcionalidade e esse idoso passa a deixar de ser independente e ele precisa de um apoio de um familiar ou de um cuidador. Chama atenção aqui que de um envelhecimento saudável para uma conversão para a doença de Alzheimer é de 1 a 2%, e do comprometimento cognitivo leve a gente tem nos estudos nos mostrando que a taxa de conversão ela aumenta e chega até 15%, dependendo do estudo. O que a gente pode esperar da cognição no envelhecimento, considerando um envelhecimento saudável? No envelhecimento saudável, a gente tem um vocabulário aumentado e uma memória semântica aumentada. Então, a gente espera que ao longo do envelhecimento o idoso consiga ter um melhor vocabulário, uma melhor memória semântica. Enquanto que, em contrapartida, diminui as funções executivas, a velocidade de processamento e a memória episódica. E sempre com a funcionalidade preservada. Esse é um cenário de um envelhecimento dentro do espectro do saudável. Esse estudo do Livingston foi de 2020 e ele trouxe uma série de fatores de risco para o risco de demência. Então, quais são os fatores que deixam o idoso mais propenso a desenvolver uma demência? Dentre esses fatores, 40% desses riscos são potencialmente modificáveis. Então, a partir de mudanças de hábitos, a expectativa é que a gente poderia ter 40% de risco diminuído. Os outros 60% dos riscos a gente não tem bem conhecimento deles e de como que a gente poderia dar conta. Trago aqui com essas imagens quais que são esses fatores de risco: exercício físico, controle de doenças vasculares, obesidade, traumatismo crânioencefálico, diabetes, abuso de álcool, e mais recentemente apareceu também a exposição a poluentes, então a um ar poluído. Então, todos esses fatores, a partir do momento que a gente consegue controlar, através desse estudo, parece que a gente poderia controlar um pouco desses riscos também de demência. Com isso, a gente entra num ponto fundamental dessa defesa, que é a reserva cognitiva. A reserva cognitiva, ela implica em como que o nosso cérebro é capaz de lidar com todos os processos que impactam ele. Então, ou seja, envelhecimento, ou alguma lesão, ou alguma patologia. Então, o que a gente faz ao longo da nossa vida faz com que essa reserva, essa poupança cognitiva, ela se mantenha estável por mais tempo e nos proteja desses danos ao longo da vida.
são conhecidos, muito conhecidos até o momento, como promotores de reserva cognitiva, a inteligência, a escolaridade, ocupação laboral, e, mais recentemente, estudos vêm mostrando muito consolidadamente que exercício físico, as atividades de lazer e o engajamento social também promove reserva cognitiva. E todos esses fatores, como vocês podem ver, eles são construídos ao longo da vida. Ou seja, mesmo que a reserva cognitiva tenha começado os estudos com o Stern falando mais no envelhecimento, a gente percebe que todas essas práticas elas começam desde a infância. Então, a reserva cognitiva seria um contínuo. Aqui eu trago mais especificamente os promotores de reserva cognitiva que foram discutidos ao longo dessa dissertação. O mais conhecido é a escolaridade, pois a escolaridade, estudos relacionados à escolaridade mostrou que quem tem alta escolaridade tende a ter uma cognição global, memória, funções executivas mais elevadas quando comparados a quem tem uma baixa escolaridade. Isso leva também ao status socioeconômico, então, status socioeconômicos mais elevados nos levam ao maior enriquecimento cultural, e seja por atividade física, pela ocupação laboral ou pelos hábitos de leitura e escrita pelo acesso a livros. Além disso, exercício físico por uma melhora da circulação sanguínea, então isso deixa o cérebro mais irrigado. O bilinguismo, então, tem sido considerado pela psicolinguística um fator bem importante, porque nessa troca de uma língua para outra, a gente usa muito de função executiva. E a dieta mediterrânea aparece com a questão de ser uma dieta muito rica em antioxidantes, e com isso ela estaria relacionada a uma promoção, assim, um cuidado com neuroinflamação, e neuroinflamação, como a gente sabe, está muito relacionado às doenças neurodegenerativas. E a instrução musical. Então, a instrução musical, além de questões de habilidades motoras que pode se desenvolver, atenção dividida, ela também consegue trazer uma série de questões mais de saúde mental, como bem-estar e, além disso, uma redução de sintomas de depressão e ansiedade. Mas, e os fatores de hábitos de reserva cognitiva? E os hábitos de leitura e de escrita? Então, com isso, eu entro no estudo empírico dessa dissertação, que se chama Frequência de hábitos de leitura e de escrita, o impacto nas funções cognitivas de idosos com e sem comprometimento cognitivo leve. Então, a gente pega aquele hábito que a gente ainda está recém começando a estudar mais e tenta trazer para o envelhecimento para ver o quanto que isso promove uma melhora cognitiva. O objetivo do estudo foi verificar se a alta ou a baixa frequência de hábitos de leitura e escrita impacta nas funções executivas, o controle inibitório, na memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e outras funções, que é a memória episódica, atenção, praxias e linguagem em idosos saudáveis e com comprometimento cognitivo leve. O método do estudo, então, foram recrutados 99 adultos e idosos, 55 anos ou mais, por isso que a gente considera adultos e idosos. 40 deles eram saudáveis e 59 deles tinham um comprometimento cognitivo leve. A gente considerou critérios de exclusão, de inclusão, na verdade, a ausência de condições neurológicas e psiquiátricas, ausência de uso de drogas e benzodiazepínicos, ambos por autorrelato, e ausência de sintomas depressivos avaliados pela escala GDS. E para caracterizar o comprometimento cognitivo leve, a gente teria que ter uma ausência de alteração funcional, medidos pela escala DLQ, e preencher os critérios de alteração cognitiva em um ou mais domínios. Os instrumentos utilizados, a gente fez uma bateria de avaliação neuropsicológica completa, que considerou memória, linguagem, funções executivas, atenção, praxias, e além disso as variáveis socioculturais, funcionais e psiquiátricas, que envolvem, então, saber da classe socioeconômica, da frequência de hábitos, da atividades de vida diária e a escala de depressão.
Na memória, a gente usou o rei verbal e as figuras do SERAD. Na linguagem, a gente usou a bateria MTL. Funções executivas e atenção, nós usamos o Neupsilin, o Trail Making Test e o Test Hailing. E, além disso, para inteligência, a gente usou o VAIS 3. Análise de dados. É importante ressaltar que a amostra ela foi dividida em 2 grupos, o grupo de alta e o grupo de baixa frequência de hábitos de leitura e escrita. Com isso, a gente conduziu uma one-way ANOVA para as variáveis sociodemográficas e culturais nos grupos de alta e baixa. A gente realizou depois uma MANCOVA para as variáveis cognitivas, controlando o efeito do status socioeconômico do grupo clínico da escolaridade, porque eles se mostraram significativos. E a gente usou uma análise complementar, que a gente fez scores compostos pelas variáveis cognitivas. Então, a gente separou a memória episódica, a atenção, as praxias, para fazer uma avaliação e verificar se tinha uma diferença, por exemplo, nos testes cognitivos. A gente utilizou os scores brutos conforme a literatura de outros artigos que a gente se baseou. Os resultados de descrição da amostra mostram uma diferença significativa entre os grupos na escolaridade, no score socioeconômico e no grupo clínico. Na comparação entre os grupos de alta e baixa pelos testes neuropsicológicos, a gente teve uma diferença no SERAD, então na evocação das cópias das figuras, no VAIS pelo teste de códigos. Além disso, também no VAIS, no teste de dígitos, o span de palavras e sentenças da bateria do Neupsilin, no Trail Making Test na parte tempo B-A e também no tempo B. E que isso indicou que a memória episódica visoespacial, a atenção executiva, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e controle inibitório se mostram diferentes nesses grupos com tamanho de efeito moderado. E na tabela suplementar, quando a gente faz uma comparativa pelos scores compostos, a gente percebe, então, que há uma diferença significativa apenas na atenção e na memória de trabalho. O que esses resultados nos indicam? Então, que o status socioeconômico ele impacta na aquisição de hábitos pró-reserva cognitiva. Então, a privação cultural e o acesso a experiências, bem como mostrou a literatura, traz uma diferença. Isso pode se dever a um menor acesso à escolarização, e isso indica que, no nosso estudo, os idosos com maior status socioeconômico tenderam a ter mais hábitos de leitura e de escrita. E o hábito de frequência de leitura e escrita, ele parece ser um fator neuroprotetor, pois os controles eles estavam mais representados, então, no grupo de alta frequência. E a escolaridade e o status socioeconômicos caminham na mesma direção. Então, como a gente tem visto nos estudos mais recentes, inclusive conduzidos pelo nosso grupo, que são 2 fatores que andam juntos. Além disso, ler e escrever mais melhora essa exposição a estímulos visoespaciais, porque a gente tem uma capacidade, então, pelo hábito de ler, né, de pegar um livro ou um Kindle na mão, a gente tem uma melhora da memória visoespacial por ter essa capacidade de criar imagens mentais. E o hábito de leitura e escrita, eles também conseguem gerar um melhor controle atencional, porque a gente consegue pegar e focar naquilo que a gente está lendo ou escrevendo e tentar controlar as distrações, tanto os pensamentos, que são distrações internas, quanto barulhos, enfim, que são distrações externas. As funções executivas, elas podem ser explicadas pela alta frequência de hábitos de leitura, então, porque promovem uma capacidade do idoso de manipular as informações mentalmente. Também exige uma facilidade em criar estratégias diferentes para criar problemas, então, pegando ali flexibilidade cognitiva, essa habilidade de conseguir pensar para além, para fora da caixa. Inibir informações irrelevantes do ambiente interno e externo, também muito relacionada a essa atenção executiva, correlacionada com esse controle inibitório.
E quando a gente compara essas duas análises que fizemos, tarefas neuropsicológicas versus domínios cognitivos, isso permite uma análise mais específica e isso amplia os nossos achados. A gente consegue olhar para o teste e não para um composto, para o todo. Isso amplia as percepções de déficits sutis, então a gente consegue pegar prejuízos ali no início e isso nos permite fazer intervenções precoces, né, antes de ter um declínio cognitivo mais acentuado. As nossas limitações se referem a medidas da frequência de hábito de leitura escrita, que é uma escala que ainda nós não temos um padrão na literatura, o nosso grupo tem buscado isso, eu acho que logo a gente vai conseguir. E a nossa amostra, que a gente não tinha uma amostra tão grande, então a gente não conseguiu separar controle, alta e baixa, CCL, alta e baixa. E isso é uma implicação para o futuro. As considerações finais dessa dissertação sugerem que a alta frequência de hábito de leitura escrita parece ser neuroprotetiva. A atenção, a memória e as funções executivas, elas parecem se aproveitar mais desse hábito comparado às outras funções cognitivas. E a frequência de hábitos de leitura e escrita se difere da escolaridade, porque a escolaridade, ela para em algum momento do tempo, enquanto o hábito de ler e escrever a gente pode manter ao longo da vida, e isso pode ser muito importante pensando no envelhecimento humano. E isso é um recurso simples e barato de intervenção que a gente cada vez mais tem que investir. Então, considerando esse caminho que é a vida da gente, em que a gente tem uma série de coisas que a gente faz como hábitos, a gente inclui nesses hábitos o hábito de ler e escrever, porque ele pode nos levar para um envelhecimento com mais qualidade. E além das considerações finais, mais da literatura e mais desse estudo, eu acho importante também ressaltar que os hábitos de leitura e de escrita, eles podem mudar vidas. E aqui eu trouxe imagens de pessoas que mudaram, com certeza, a minha trajetória de vida. Um agradecimento especial para minha mãe e para minha irmã, que sempre estimularam a leitura e que, com certeza, vindo de um lugar tão humilde como eu vim, eu estou aqui hoje por isso. Referências e obrigada. Patrícia, muito obrigado, né, pela apresentação, foi muito bem. Eu vou pedir agora, então, que tu pares de compartilhar a tela. Parabéns. Né? E nós vamos agora, então, passar esse momento aqui da arguição. Eu vou agora, então, interromper a gravação